Olá, graça e paz, tudo bem, irmãos, amigos? Eu estou aqui hoje para gravar um vídeo. Eu gostaria de emitir uma opinião um pouco diferente do que normalmente nós ouvimos quando nós falamos sobre política no Brasil. Todos nós somos condicionados a pensar que o povo brasileiro é um povo ruim e corrupto, por isso nós temos políticos e líderes corruptos. Mas a palavra de Deus, ela me ensina ao contrário. E eu gostaria que nós víssemos na palavra de Deus que existe solução para a política no Brasil e, claro, no mundo inteiro. O livro de Neemias, no capítulo 5, ele diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo, de suas mulheres, contra os judeus e seus irmãos. Porque havia quem dizia: Nós somos filhos e nossas filhas somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: As nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: Tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, no caso aqui, Neemias, ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me dignei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: Sois usuários cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. Amigos, isso é algo que falta acontecer no Brasil. Não só a nível federal, mas nível estadual, a nível de prefeituras, os nossos bairros. Nós precisamos rogar a Deus para que eles nos deem líderes como Neemias, que realmente se importam com as pessoas. Enquanto nós não tivermos líderes que amem as pessoas, que amem o povo brasileiro, nós não teremos mudanças. Aí Neemias falou: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às nações, segundo nossas posses, e vós outra vez vendereis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não andareis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Então eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Então nós temos aqui um líder, um prefeito, um presidente, que fez uma proposta de mudança para a sociedade da época. Aqui ele estava falando dos magistrados, ele estava falando das pessoas que tinham poder. E ele convocou uma assembleia, ou seja, ele convocou o povo para que todo mundo soubesse da visão que ele tem e do que estava errado em Israel e do que tinha que ser mudado. E ele continua dizendo: Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram:
restituir-lhes e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Ou seja, Neemias convocou o povo, convocou a sociedade e fez com que houvesse uma mudança da maneira como eles pensavam e administravam. Os ricos, os corruptos que roubavam dos seus próprios irmãos, que cobravam juros absurdos, eles decidiram então ouvir o seu presidente, ouvir o seu governador e devolveram para o povo aquilo que eles tinham cobrado errado. E isso a gente nunca vê acontecer no nosso país. A gente nunca vê os ricos, aqueles que enriqueceram de forma errada, pagarem um imposto correto para que esse país pudesse viver da melhor forma. Sempre somos enganados. Hoje o povo acha que por ganhar R$600, que o governo vai gastar aí em 4, 5 meses 200 bilhões, o país vai quebrar. Mas nós sabemos que para as grandes empresas, para os grandes conglomerados, o país vai investir 700 bilhões para ajudar essas empresas. Ou seja, sempre aquele que é rico acaba ganhando mais no Brasil, mesmo numa época de pandemia onde as pessoas estão morrendo. É um país totalmente justo. Enquanto nós não tivermos líderes justos, nós não vamos conseguir mudar. E o exemplo tem que vir de cima, porque Neemias deu este exemplo. Também desde o dia em que mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão do governador. Ou seja, ele não se aproveitava do cargo que ele tinha para usufruir, diferente do que acontece hoje no Brasil. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe o pão, o vinho. Além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Neemias era diferente porque ele tinha temor a Deus. Como também na obra desse muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Ou seja, ele não desviava dinheiro para enriquecer, nem os trabalhadores deles. Não existe esse negócio de um presidente, de um governador, de um prefeito dizer: ah, mas os caras são corruptos e eu não sou. A pessoa tem que conhecer com as pessoas que ele trabalha. Toda regra tem exceção, concordo com isso. Mas a gente precisa conhecer as pessoas com que a gente trabalha. Também dos judeus e dos magistrados, olha aqui, ó, os juízes, 150 homens, e os que vinham a nós, dentre as nações que estão no redor de nós, se punham à minha mesa. Olha o que o governador Neemias fazia. E o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas, também aves se preparavam, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. E nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Neemias via que as pessoas estavam morrendo de fome, que eram pobres, e ele então se constrangeu. O temor a Deus falou mais alto, e por isso é que ele não cobrava esses impostos. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Tem solução a política, com certeza, não só no Brasil como no mundo inteiro, mas precisamos de pessoas que sejam de Deus, que tenham temor ao Senhor. Deus abençoe vocês e que esse vídeo realmente possa edificar a vida de vocês. Amém.